deixa eu só ver se tem alguém no. Tem no Jamboard. Eu não tô lembrando quem que é. Tem. Só eu colocar aqui. Então, gente, vamos lá. Bom dia. Valéria, Terra. Gente, hoje eu tô devagar, quase parando, tá? Não para, não. Umas terradinhas, eu saí para espirrar. Já peço perdão. Nós vamos começar o capítulo 2. Na aula passada, Daiane, você vai apresentar o capítulo 1 ainda? Ou você escolheu um outro do capítulo 2? Tá aí, só um momento. Tá. Tá procurando o fone aqui que eu não consigo escutar direito. Você pode repetir? Você vai apresentar, você tinha colocado aqui no quadro, você ia apresentar 1.7. Você quer apresentá-lo ou você vai apresentar outro? Ah, eu vou apresentar o outro. Beleza, então qual que é? Na hora que chegar eu paro. Ô, Thaís, eu posso Oi? conversar com você? É porque eu confundi sobre essa atividade. Eu até iria perguntar no final da aula. Tá. Mas eu posso, se for apresentar hoje mesmo, eu É posso hoje. apresentar do 1.7. Então tá, no final da aula eu 1.7, volto então. para você apresentar 1.7, pode ser? Pode ser. Capítulo 2. O capítulo 2, gente, do livro, ele já começa com uma frase muito famosa dele, que é ensinar não é transferir conhecimento. O primeiro ponto que ele nos convida a refletir é que saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O que Paulo Freire quer nos dizer com isso? Ele fala muito a respeito de educação bancária, daquela coisa de um professor que chega como se ele fosse detentor de saber, expõe, 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 como se o aluno fosse gente, algo vazio que precisa só para depositar. E a questão não é essa. Ensinar não é você fazer essa transferência, esse querer somente transmitir o conteúdo, mas é você conseguir com que, de certa forma, aquele conteúdo toque o seu aluno para que ele consiga produzir por si próprio, que ele consiga construir por si próprio, que ele consiga ver novas possibilidades, criar o seu próprio entendimento sobre aquilo. Então, para que isso ocorra, o professor deve estar aberto e atento aos seus alunos. Porque muitas vezes acontecem coisas, principalmente quando a gente está no ensino presencial, dentro de sala de aula, que isso pode mudar a forma que você está conduzindo a aula e muitas vezes transformar aquele momento em muito mais rico do que fosse simplesmente a exposição daquele conteúdo. Ele fala também que uma coisa que é muito difícil para nós seres humanos, e é uma coisa que o professor precisa refletir muito na sua prática, é o discurso e o exemplo. Não adianta eu falar blá 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 dentro de sala de aula e na prática eu fazer algo que seja diferente daquilo. Então, discurso e prática eles devem caminhar juntos. E para que a gente consiga refletir sobre nossa prática, é um ato que é exigente e autocrítico, e não é fácil você refletir sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você está tentando fazer, você ser crítico em cima de você mesmo, ou até mesmo você receber críticas. Não é algo que é fácil, mas é algo que é construtivo. E ele fala que muitas que a sala de aula, muitas vezes a gente passa por uma sala de aula, a gente tem ideia que uma aula boa é aquela que a sala de aula está quietinha, todo mundo em silêncio. Se você vê uma aula que é um pouquinho mais movimentada, muitas vezes aquele professor é crachado de louco, de indisciplina. E nem sempre isso é verídico.
E a gente precisa de quebrar essas amarras. Esse nome disciplina tá lembrando muito do Merli. Alguém que já assistiu Merli? Thaís já falou dessa série com a gente, mas eu não assisti também. Alguém já assistiu Merli? Eu já Ninguém assisti. assistiu Merli aqui, não, gente, é gostoso. Merli é um seriado de um professor. Assistiu uma parte, Luísa? Você lembra que as aulas dele tinham umas aulas que eram bem diferentes? Que teve uma aula que ele dá no refeitório. Tem várias coisas diferentes de aula. Tem aula que ele instiga os alunos a fazerem rebelião. Me ajuda aí, Alexandre, mas Luísa, se vocês lembrarem de alguma coisa do Merli, porque eu também já tenho tempo para assistir. E cada episódio é um pensador da filosofia, que ele discute o pensador em cima dos acontecimentos da vida dos personagens, sabe? Tem um episódio que é do que tem uma professora trans na escola, aí os alunos, em apoio a ela, resolvem fazer futebol vestidos. E o pai para as crianças lá também, né? Sim, também o pai para as crianças. Então tem vários assim, episódios do Merli. E o Merli é um cara que é sempre ele é muito julgado dentro da escola pelo diretor, pelos atos de rebeldia do Merli. Mas é uma série interessante para a gente parar para pensar um pouquinho. Se vocês estiverem de bobeira, assistem um episódio. São 3 temporadas, 2 ou 3 temporadas, não é grande não. Ensinar exige consciência do inacabamento. Eu acho isso aqui muito bonito no Paulo Freire. Ele sempre coloca que nós, seres humanos, nós somos seres sociais, a gente vive, cresce, se modifica no contato um com o outro. Isso nos faz seres culturais, históricos, nós somos inacabados. Nós nunca estamos prontos. Nós sempre estamos em processo de construção. Isso é uma condição para nossa existência, esse inacabamento. E para a gente existir, a nossa existência enquanto seres humanos é uma existência complexa, porque envolve linguagem, comunicação, cultura em vários níveis. Nós somos seres que estamos em constante processo de transformação, de desenvolvimento, e o nosso desenvolvimento, a nossa transformação enquanto ser humano, ele fala muito da questão da ética. E quando o ser humano ele rompe com a ética, ele passa de uma generosidade para o egoísmo. É algo que transgride. E a ética é a capacidade o direito que você tem de escolher. Ele fala que sujeitos éticos são aqueles que são a favor da luta contra o preconceito, contra qualquer tipo de discriminação. São exemplos, tá, gente? Mas a ética, como uma opção de escolha que você tem, é uma faca de dois gumes. Ela pode tanto melhorar como pode piorar. A gente está vendo, eu acho que essa questão da ética ser uma faca de dois gumes é uma coisa que a gente vê muito ultimamente. Tem algumas coisas que andam se passando pelo mundo afora que tem hora que me choca, sabe? Me causa um estranhamento. Por mais que eu tente fazer o exercício de me colocar no lugar do outro, não entra na minha cabeça, sabe? E você vê, em pleno ano de 2021, pessoas fazendo apologia ao nazismo. Nós já sabemos tanto, uma coisa era, pra mim, tá, gente? Era você ser nazista, nada justifica você ser nazista, mas uma coisa era você ser nazista no contexto em que o movimento explodiu, na Alemanha naquela condição que estava. Outra coisa é você se colocar, se dizer nazista em 2021. Olha o tanto de coisa que a gente já sabe hoje sobre esse período, sobre o que aconteceu, tanto de gente que sofreu, tanto de gente que morreu, qual era de fato a ideologia nazista. E você vê pessoas hoje batendo no peito com suástica, fazendo símbolo nazista dentro do Senado brasileiro. São coisas assim que me chocam. E é bem isso, é a questão ética. Pode melhorar ou pode piorar. E eu vejo umas escolhas hoje em dia que, assim, me assustam muito, sabe? Nós somos sujeitos livres, mas a coisa é tão difícil, não sei. Diga, Alexandre. Ô, Thaís, eu não sei pro pessoal aí, mas a apresentação sua não tá aparecendo pra mim, não. Tava Não, aparecendo a apresentação de Thaís, só escrito na tela, mas não tava Para mim aparecendo. também não.
Pra mim também tava assim. Vê se agora deu. Deu? Apareceu? Agora foi. Agora foi. Agora foi mesmo. São coisas que assim assustam, me chocam, sabe? As coisas que você vê e você fica, meu Deus. A gente, umas coisas muito esquisitas, gente, não sei. E é uma. Querendo ou não, isso é fruto da liberdade. Nós, enquanto seres humanos, nós temos direito de escolher, né? A questão é o tipo de escolha que é feita, né? E cada escolha, oh, meu Deus, cada uma das nossas escolhas, gente, ela tem uma consequência. Traz, então nós temos responsabilidade em cima das escolhas, da forma como a gente se porta no mundo. Ele fala muito de que existiam discursos nesse período, Paulo Freire até hoje, que as coisas são determinísticas. Ele fala que o mundo não é determinístico, ele não está pronto, ele é construído, ele vai sendo feito. E por ele coloca que não é possível que uma pessoa exista se uma pessoa ela tem o direito de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. Sem isso não é possível que um indivíduo exista, não é possível que você faça isso, você tem que fazer essas escolhas pautadas na ética. Alguma dúvida, pergunta, colocação, gente? Por enquanto, tranquilo, só isso. Ensinar, existe o reconhecimento de ser condicionado. Ele coloca que que a gente precisa, a primeira coisa, ver a diferença de ser condicionado e de ser determinado. Ser condicionado significa que você reconhece que existem algumas características, ações, coisas do meio que interferem na sua forma de ser, na sua forma de viver, na sua posição social. E determinado é quando você acredita que aquilo está posto é porque não tem por que você questionar. Então, quando você se reconhece enquanto um sujeito condicionado, isso foi um passo muito grande, você reconhece também que você pode ir além. A nossa vida no mundo não é isenta das influências sociais. Todos nós somos sujeitos na história e a nossa vivência passa por uma série de obstáculos materiais, sociais, econômicos, e esses obstáculos eles não se eternizam. Se a gente parar e olhar no retrovisor, a gente vê como que a história ela vai mudando, como que à medida que a sociedade evolui, a gente vê um novo tipo de homem que essa sociedade quer, um tipo de educação que essa sociedade ela pede. Então, é preciso que nós, enquanto seres humanos, a gente esteja conscientes que somos condicionados e que tenhamos vontade de ir além, que é esse ir além, é a curiosidade, é ela que modifica todo esse quadro determinístico. Que a curiosidade, ela produz conhecimento, e o conhecimento muda o mundo. O Freire não fala isso? E é por isso que vem a importância da formação ética, tanto de alunos como professores. Porque as nossas escolhas, a forma com que a gente caminha, a forma como a gente observa, vai impactar na forma com a qual essa curiosidade vai se desenvolver, que serviço que essa curiosidade vai estar. Viver, gente, até fala, estar no mundo significa estar com o mundo e com os outros. A gente nunca é sozinho, a gente não está isolado, a gente vive em comunidade, um impactando no outro, e que a educação ela existe porque nós somos seres que não estamos prontos. Nós estamos sendo construídos, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, aprender, e é dessa necessidade que surge a educação. A educação ela surge diante dessa incompletude e dessa inconclusão do ser humano. Porque se a gente fosse completo, pronto, acabado, a gente não precisaria de aprender nada, descobrir nada, investigar nada, então não se justificaria a educação. Dúvida, pergunta, alguma colocação? Por mim tá de boa. Autonomia do ser educando. O Paulo Freire fala que a gente deve incentivar nossos alunos a sair do estado de heteronomia para ir para a autonomia. Que a gente nunca deve menosprezar ou ridicularizar um aluno,
ou impor um gosto, ou estigmatizar a vivência do aluno como se aquilo não fosse importante, como se aquilo não tivesse valor. É preciso que a relação professor-aluno seja uma relação de diálogo, de crescimento e respeito mútuo na diferença. Quantas e quantas vezes a gente não menospreza a cultura, ou ridiculariza o aluno, ou tenta impor o nosso ponto de vista. Quem é que nunca passou por isso, gente? Quantas e quantas vezes a gente não olha de. Ai, vamos pegar. Tem várias coisas que acontecem dentro da escola e a gente olha assim, faz cara feia mesmo e não. Às vezes não reconhece, por exemplo, o estilo musical. Eu tinha uma professora de sociologia que lembrando na minha frente agora. Ela ia dar aula de Durkheim, para falar de fato social, e ela falava, e ela pegava o gosto musical dela como exemplo, como se fosse o gosto legitimado pela classe dominante, e o gosto musical nosso, como os alunos, fosse um gosto musical assim, aquém, que não vale de nada. Era tipo assim, uma coisa rasa, né? Mas vocês que estou estudando em Viçosa, Viçosa, terra do sertanejo, vocês que gostam de música sertaneja, vocês não sabem o que é uma verdadeira música, que são os clássicos, que não sei o que a gente tá vendo mulher falando na minha frente agora. Excelente professora, me tinha uns picuinhos que só Jesus. Isso é menosprezar ou ridicularizar um aluno, gente. Quantas vezes a gente vê, às vezes, um aluno que vem do ambiente rural e é menosprezado o conhecimento dele, a cultura dele, o jeito dele. Sabe, isso é muito sério, a gente tem que aprender a respeitar a vivência do aluno. Diga, Daiane. Eu fico pensando, a primeira coisa que eu pensei lendo sobre isso foi em casos de professora que fica ridicularizando uma criança que parece ser gay ou ter uma outra orientação, sabe? Isso eu acho um absurdo na área da educação. Assim, a gente é um momento de estranheza nosso, né? Que na área da educação a pessoa menosprezar uma criança e ridicularizar ela perante as outras pessoas ainda. Ah, é muito. Para mim não dá para aceitar. É igual você falou antes. Você vê como estranheza, né? Porque em pleno século XXI, né? Veja que estranho. Gente, nossa, não vou muito longe, não. Na minha vivência trabalhando em Instituto Federal, que a gente acha que assim, são pessoas que têm cabeça, né? A gente acha, nossa. E que a gente escuta de colegas de profissão fazendo piadinha por conta de aluno que tem uma orientação sexual diferente. Nossa, não está escrito no gibi, gente. Não está escrito no gibi. Falando disso de não respeitar o aluno, estou lembrando de um outro caso aqui. Eu trabalhava num determinado lugar, e aí, nesse determinado lugar, teve um dia que tinha um evento do curso, aí foram ofertadas nesse evento do curso alguns mini cursos para os alunos. E nesses mini cursos, alguns eram distribuídos no período da tarde, outros distribuídos no período da noite. E a coordenação do evento alocou os mini cursos de acordo com a forma que o evento ficasse melhor organizado. Aí teve um mini curso de um dado sujeito que caiu na parte da tarde. E esse dado sujeito queria que todos os alunos fizessem o mini curso. Só que o curso no qual o sujeito dava aula era um curso noturno. E os alunos, 70% dos alunos não conseguiram participar por conta disso. Se a pessoa organiza a vida dessa, você faz um curso noturno, você vai organizar os seus períodos para você estar à noite na escola, muita gente trabalha, N coisas. Nossa, a pessoa tomou isso como se fosse uma afronta pessoal para ela e falou barbares para os alunos, barbares. E não gosta de trabalhar com. Não, estou me terrível de falar. Que é contra o aluno pobre na instituição de ensino, que é assim, que é isso que acontece quando as pessoas que precisam trabalhar vão para
para a escola, não tem condição de fazer um ensino bom, não tem condição de acompanhar nada, pintou e bordou de uma baixeza, de uma, sabe, de não se colocar no lugar. Você quer fazer uma coisa para todo mundo, tenta, né, pensar na realidade de todo mundo. E eu acho que esses exemplos de não respeito a gente vê tanto, a gente tem que lutar muito para desestigmatizar, para tirar isso de pauta, sabe? Porque é muito triste a pessoa não poder ser aquilo que ela quer ser por conta de imposições. Isso é muito triste, muito triste. Ensinar exige bom senso. Bom senso, por Paulo Freire, deveria ser a guia prática do docente. Quando a gente começa uma disciplina, qualquer trabalho, é bom que a gente estabeleça regras com os alunos, que essas regras sejam claras, sejam justas, de modo que não prejudique ninguém, deixe de favorecer um, não favoreça outros. A dinâmica ela fica mais fácil quando a gente estabelece regras, quando a gente usa o bom senso. O bom senso é aquela lâmpada que acende dentro da gente para que a gente repense práticas, comportamentos e ações. E o bom senso tem que caminhar junto com a coerência, que é diminuir a distância entre o discurso e a prática. O professor ele tem que estar ciente que ele é um sujeito que tem uma responsabilidade muito grande e que o professor ele é sempre julgado. Querendo ou não, gente, a gente que se botando na frente da sala de aula ser julgado. Todos vocês que estão assistindo essa aula agora já me julgaram. Já me julgaram, já falaram da minha aula, já apontaram o dedo. Mas faz parte do jogo. Diga, Daiane. Eu acho que não está sendo compartilhada os De slides. novo? É, Gente. Foi agora? agora entrou. Uma consciência. Agora eu entrou de novo. Hoje o tempo é tudo doido, em nome de Jesus. O professor, ele sempre é julgado, gente. Vocês têm na categoria de vocês aqueles professores que vocês consideram que é bom, aquele professor que vocês consideram que é ruim, aquele professor que enrola, aquele professor que você tem preguiça de assistir aula, aquele professor que vocês gostam, aquele professor que é carrasco, aquele professor que é bonzinho. O professor ele é sempre julgado. E o professor, a gente tem que aprender a trabalhar com autoridade e não com o autoritarismo, com a liberdade e não com a indisciplina. Existe assim, existem limites que eu acho que tem que ter dentro de uma sala de aula, dentro de. Eu acho assim, você quer, por exemplo, eu acho falta de respeito com o professor. Às vezes o professor está dando aula, a pessoa fica o tempo inteiro com o celular na cara, mexendo. Acho meio que assim, falta de consideração com a pessoa que pegou, trabalhou, estudou, preparou aquela aula. Conversa. Não existe sala de aula silenciosa, gente. Sala de aula é um pecado. Do jeito que ela é estruturada, para a gente ficar quieto, calado. Vai ficar falando o tempo inteiro dentro de sala de aula também. Desconcentra quem está na frente, tentando passar conteúdo, para explicar. Eu dou liberdade para o aluno entrar e sair da minha aula na hora que ele quiser. Às vezes a pessoa precisa sair para respirar, para tomar um ar, para tomar uma água, entendeu? Tudo é assim como tem professores que acham um absurdo o aluno sair da aula dele e considerar um crime. Vê mesmo essa questão do bom senso como um exercício constante. Agora, nessa questão do ensino remoto, estou fazendo muito o exercício de tentar exercitar o meu bom senso. E acaba que muitas vezes eu pego algumas situações que me deixam muito bravas. Muito, muito bravas. Esses dias mesmo, na turma de 80 alunos, eu tive 4 que pegaram recuperação comigo. A média da turma, todo mundo teve mais ou menos a mesma média, teve 4. Tá bom. Aí dos 4, devia eu que preparar uma atividade de recuperação para 4 alunos. Um apareceu para fazer a atividade de recuperação, cara. Sabe? Aí você fica assim, meu Deus, mas só um que apareceu, aí tem muito. A gente sabe que depende de. Muitas coisas dependem de internet, para poder enviar atividade e tal, mas tem vezes que vamos desculpa pra gente. Nossa, tenta exercitar meu bom senso. Esses dias mesmo, teve um aluno que mandou atividade para mim, o arquivo não abriu. Eu avisei em aula,
o arquivo não tinha aberto, a criatura ficou de nota vermelha. E eu falei da oportunidade, ainda era meio-dia. A pessoa falou comigo que o trabalho estava pronto. Eu falei, ó, sou meio-dia até 7 horas da noite, eu aceito a atividade no meu e-mail. A atividade chegou? Não. Esse aluno fez atividade? Não. Provavelmente não fez, só tentando me engambelar. Nem sempre é essa a regra, mas a gente, nesse período, a gente tem que exercitar muito o bom senso para tentar ver até onde é a tecnologia que emperra, o aluno está com dificuldade, até onde o aluno está querendo tentar dar um jeitinho maroto dele. E no remoto é bem complicado. Humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Lutar por um direito de dignidade, lutar por uma profissão. A luta, Paulo Freire, é algo que faz parte de ser professor, não se é professor sem se lutar. Ele fala muito da questão do descaso do poder público com a educação e a disseminação de um espírito de negativismo que contamina os professores, a desesperança. Gente, você chega em escola, que tem professor muito antigo, quem está acabando de formar é um balde de água fria, você escuta o povo reclamando tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Quando você for para a escola, vocês botam tampão no ouvido, sabe? Bota um tampão no ouvido e esquece. Que se você for escutar demais o que o povo fala, você fica doido. Esse sentimento de desesperança. Fala que a gente tem que lutar para o magistério não ser apenas um bico. A gente vê muita gente que às vezes forma em áreas que não tem nada a ver com educação, mas pega para dar aula como se fosse um bico, um jeito para tentar pagar as contas. Eu não critico, mas eu acho que para você ser professor, você tem que estudar, você tem uma formação. É simplesmente você falar, eu vou ser professor. Eu não posso simplesmente falar agora, eu quero ser médico. Tem que estudar, tem que me formar para ser médico. Eu acho que a mesma coisa vale para ser professor. Enquanto a gente resiste às más condições de trabalho, a gente tenta fazer diferente, é uma inserção na luta. O Paulo Freire convida também a repensar a eficiência das greves. Ele acha que a greve não é um mecanismo tão eficiente mais naquele período que ele escreveu o livro, imagina hoje, que os contextos exigem respostas diferentes. Não é a greve o movimento, muitas vezes, mais adequado de luta, de posicionamento, até porque muitas vezes a greve é encarada como, não, o professor vai fazer greve de novo, o povo que para, que faz greve, que não gosta de trabalhar, e por aí vai. Tranquilo, gente? Alguma colocação, dúvida? Tranquilo, Thaís. Não, Thaís, tranquilo. A educação, o caminho da educação é fazer com que os alunos possam transformar aquilo, que é conhecimento que eles aprendem da escola. Aí o Paulo Freire começa que aprender ou ensinar não é algo neutro, tem politicidade. Aprender é mais do que repetir uma lição, é superar. Porque além do currículo, além daquilo que está no papel que você precisa ensinar, existem sujeitos, existem métodos, e é sempre bom que a gente se questione, por que eu estou estudando isso? Para que eu estou estudando isso? Lembre-se de que a educação não é neutra. A educação está numa névoa envolta pela dimensão política. O que a escola ensina, como a escola ensina, quais caminhos que as políticas educacionais tomam, tem muito a ver com política, com as perspectivas que se tem para a formação de sujeitos, para a formação de indivíduos. O papel da escola seria tornar um indivíduo autônomo, não um indivíduo que reproduza. E para o Paulo Freire, um professor, ele não deve se fingir de neutro, de ser uma pessoa sem opinião. Ele tem que se posicionar, ter liberdade para se defender, ao mesmo tempo em que o aluno tem que ter liberdade para poder expor o ponto de vista dele. Quando eu falo, por exemplo, eu coloco uma questão de sua opinião, que é uma questão de sua opinião, não tem certo ou errado, não, é opinião sua, entendeu? Eu tenho os meus posicionamentos políticos, muita coisa que está rolando aí hoje que eu sou totalmente contrária. Conto os dias para que 2000 dias melhores venham, porque a coisa não tá boa. Mas, sim, por mais que eu me questione como que pode uma pessoa defender, fazer carreata com a gasolina 6,30 para defender um... Enfim, eu respeito, gente. É o ponto de vista de cada um. O ponto de vista é igual gosto.
Cada um tem um, mas eu tenho meu posicionamento político também, quero ser respeitado, assim como vocês têm o posicionamento político de vocês, e vocês precisam e devem ser respeitados. Eu acho que nós estamos caminhando ultimamente com uma falta de respeito que está sendo bem doentia, prejudicial, com a polarização sem pé nem cabeça. Eu fico preocupada com os rumos que tomaremos. Dúvida, pergunta, colocação? Alguém falando alguma coisa? Tranquilo pra mim. Tranquilo, Thaís. Ensinar exige esperança. Esperança é parte da natureza humana e, para o Paulo Freire, a esperança é uma força dispensável à história. Se a gente não tem esperança, a gente fica imóvel, a gente cairia no determinismo. É a esperança que é o motor da mudança. É a esperança que faz com que a gente não aceite tudo posto tal como é, como a realidade é assim mesmo. E a gente deve lutar contra aqueles que carregam a desesperança. Nós somos, como Paulo Freire diz, seres da esperança pelos mais variados motivos. Nós somos obrigados a nos amesquinhar. Gente, todo o nosso entorno trabalha em prol de um projeto político maior, que é legitimado, e tudo que foge à regra, ao padrão daquilo que está dentro desse projeto político, ele vai ser amesquinhado, ele vai ser deixado para escanteio, vai tentar ser apagado. Tá? Nem tudo está traçado e ponto. O ensino, sem a gente acreditar, como eu já disse para vocês em momentos anteriores, o ensino é uma faca de dois gumes. Se a gente não acredita na esperança, a gente está reproduzindo, a gente está sendo a favor do quadro que está posto tal como é. E ele, Paulo Freire, defende que a educação ela deve inspirar, não tolher sonhos. Ele ainda fala que, acho que fala, quando você escuta um professor falando de você, por exemplo, assim, trazendo para a sala de aula, quando ele diz, você não vai dar conta, você não consegue, você nunca vai ser capaz disso. Querendo ou não, você pode estar contribuindo para poder matar um sonho, gente. A gente matar o sonho de alguém muito triste, muito cruel, sabe? Sonhar é uma das poucas coisas na vida que a gente não paga nada, que a gente pode fazer livremente ainda, sabe? Então, enquanto vocês entrarem na sala de aula, tenham, nossa, muito cuidado com as palavras, com a posição de vocês, sabe? Porque isso pode impactar e marcar a vida do seu aluno. Espero que vocês marquem positivamente, não negativamente. Gente, dúvidas, perguntas? Tranquilo, mas Tranquilo, Thaís. Isso aqui ele está bem falando que, continuando, que a mudança é possível, nada na história está determinado, tudo está em construção, que muitas vezes existem os danos. A gente não pode eliminar o dano, mas existem meios para a gente reduzir. Ele pega o exemplo de um terremoto. Existem terremotos em vários lugares do mundo. Nós não conseguir parar o terremoto jamais, que é o movimento, a placa tectônica e tal. Mas existem formas de minimizar os danos. Por exemplo, aviso para avisar o pessoal para sair de casa. Formas de fazer com que esse terremoto não seja tão danoso. A gente pode não eliminar, mas reduzir danos. A gente... O professor, sempre que puder, tem que relacionar os conhecimentos que ele aborda em sala de aula com o mundo. Não há sentido em manter o saber confinado dentro de um livro. Eu estudo o quê? Porque eu estudo. Por que eu não posso utilizar o que está perto do meu aluno, o que está acontecendo, para poder debater dentro de sala de aula? Ele fala que a gente deve resistir. Ele fala de uma resistência orgânica, que é uma resistência do nosso organismo mesmo, ou a resistência cultural, como manhas à sobrevivência, que é resistindo que sobrevivemos. A gente deve sempre, nunca menosprezar, esquecer a leitura de mundo do aluno, porque muitas vezes a explicação que o aluno tem de um fenômeno, às vezes não é do ponto de vista da ciência, não é do ponto de vista do conhecimento que é tomado como certo, mas faz parte da forma como ele compreende
e que ele vive no mundo. O meu papel é dialogar, desafiar, para fazer com que o aluno saia desse conhecimento ingênuo rumo ao conhecimento epistemológico. Estimular mesmo a nova compreensão. Acho até engraçado isso aqui que o Paulo Freire fala, que diz que o professor faça uma psicanálise histórico-político-social, ou seja, a expulsão do opressor de dentro do oprimido, substituída pela autonomia e pela responsabilidade. Tem um livro também muito famoso que é o Pedagogia do Oprimido, que fala muito dessa questão dos dominantes e dos dominados. Então, o que ele fala é de expulsar esses valores, tudo que é introjetado dominante em favor da nossa autonomia, que é a busca do nosso próprio caminho com responsabilidade. Ensinar exige curiosidade. Ele fala que uma aula deve cansar o aluno, não dar sono. Dessa forma, a gente deve trabalhar de modo que o conhecimento escolar não deve ser a busca, não deve ser o limite. A gente deve instigar a curiosidade. É o desejo de conhecer, de entender, de mudar, que modifica a sociedade, tá? Uma aula expositiva boa, com Paulo Freire, é aquela que desperta a curiosidade, que faz com que os alunos acompanhem o movimento do pensamento do professor. Isso se faz pelo constante desafio dos alunos e pelo incentivo da busca do novo. A terceira parte do livro é ensinar é uma especificidade humana. Aí ele fala que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Gente, quando vocês entrarem na sala de aula, não passa medo, não passa insegurança. Se você passar insegurança, principalmente com os alunos mais novos, eles vão sentir que pode fazer com você o que quiser, que você não vai conseguir colocar a sua autoridade dentro de sala de aula. O Paulo Freire é a segurança que sustenta a autoridade do professor dentro de sala de aula. Você tem que construir autoridade. Autoridade diferente de autoritarismo. Você não constrói autoridade, limites com seus alunos sem a generosidade. E que existe uma diferença entre silêncio e inquietude. Ambos nos dizem muitas coisas. Que é indispensável um clima de respeito mútuo entre alunos e professores. O professor tem que respeitar seus alunos, os alunos respeitar o professor. Gente, Daiane levantou a mão. É terrível quando você pega a sala de aula, que você já deve ter tido conflito com o professor, quando o aluno faz campanha para tirar o professor, que, nossa, é muito ruim, muito ruim. Diga, Daiane. Eu estava pensando aqui, principalmente eu lembrei do sexto ano. Tem uma vez que eu fiz um projeto que é teatro envolvendo o ensino da matemática. E eu tive a oportunidade de conhecer o sexto ano. E assim, eu fico pensando, gente, será que existe mini curso para a gente aprender a ter autoridade na aula? Porque isso, ao meu ver, né, afeta muito o professor. E dependendo de professor, acaba saindo frustrado, né? Acaba afetando o psicológico, emocional. Eu acho isso sério, sabe? É sério, você sai de sala de aula sem voz, esgotado. Tem vezes que isso acontece. Tem sala de aula que você entra da aula, você sai morto, pedindo arrego. Mas você vai construindo uma relação com seus alunos a partir daquilo que você constrói, que você mostra que existe uma relação de respeito, já é meio caminho andado, sabe? Meio caminho andado. Ensinar exige comprometimento. Não, quando você entra numa sala de aula para dar aula, gente, não adianta você achar que você vai ser professor, que nada vai acontecer com você. Impacta demais, gente, o que acontece com os alunos, com a gente. Muitas vezes vocês não percebem, mais impacto. Às vezes chega cada história pra gente, cada situação que a gente se vê de mãos amarradas, tem vezes que a gente consegue tentar fazer alguma coisa para ajudar, mas impacta na gente. A sala de aula impacta e não é como se nada acontecesse com a gente. A gente acaba, algumas vezes, até trazendo para dentro de casa um pouco do que acontece dentro da sala de aula. Aí o Paulo Freire até fala assim, que o professor ele deve revelar com franqueza quem é, suas concepções, mesmo sem perceber. Muitas vezes o aluno faz uma pergunta para o professor dentro da sala de aula e é normal a gente não saber responder uma questão, gente. Não é enciclopédia, não tem como a gente dar conta de tudo. Então, legal a gente reconhecer que a gente não sabe, ó, não sei, vou pesquisar, vou ler, na próxima aula eu trago para você, mas você tem o compromisso ético de retomar, esclarecer com o adulto, porque quando você
Reconhece que você não sabe, fala que você vai trazer e não traz esclarecimento daquela dúvida, fica feio para você. Você vai perdendo a sua relação de reconhecimento e respeito com o professor. É preciso a gente avaliar constantemente nosso desempenho quanto professor e ver a nossa habilidade dentro da sala de aula de silêncio, sorriso, a forma como o aluno porta dentro da sala de aula. Tudo isso são indicativos que o professor deve olhar e estar atento. Educação é uma forma de intervenção no mundo. A educação, como eu já disse para vocês, é uma faca de dois gumes. Ela pode servir para reprodução ou para o desmascaramento da ideologia. O ser humano é capaz de transformar o mundo, deixar o mundo do jeito que ele é. Então, todos nós somos. Eu estou lembrando aqui do Althusser, não sei se vocês vão se lembrar de Althusser. Vocês se lembram de Althusser, gente? Pergunta de R$1 milhão. Alguém lembra que já ouviu falar de Althusser em algum momento da vida? Você falou pra gente. Lembra de Althusser? Althusser, ele fala muito da ideologia. Nós somos seres ideológicos, a gente não vive sem a ideologia. Existe uma ideologia dominante, todos nós somos agentes da reprodução dessa ideologia. Ele nos convida a questionar a neutralidade. Não existe nada neutro, tudo está dentro de um lado ou de outro. Ele fala também para a gente tentar parar de naturalizar o fatalismo e a absorção das transgressões éticas, que é quando, por exemplo, a gente naturaliza a fome, a gente naturaliza, por exemplo, o número de mortos pela Covid-19. Se tornou um fatalismo. A gente tem que passar a questionar. E a escola é um local com que a gente pode reproduzir o meio ou, ao mesmo tempo, contestar. Então, você ser professora, você tem que tomar uma posição, se você vai reproduzir ou se você vai ser contra essa posição. Porque a prática do professor vai além do ensino dos conteúdos. Ele tem uma questão ética na transmissão desses saberes. Ensinar exige liberdade e autoridade. Autoritarismo versus liberdade, que é a questão que a gente estava falando. Através do respeito mútuo, a gente consegue estabelecer limites e sempre deixar claro que quando você tem liberdade, você pode escolher. Toda escolha tem consequências. A gente fala muito da questão da escola, desenvolver a autonomia do aluno. Ninguém nasce autônomo, é algo que a gente vai construindo ao longo da vida. E essa autonomia surge da tomada de decisão. Pode ser que essa decisão dê certo, pode ser que não, é assim que a gente vai se construindo. A relação de professor-aluno deve ser uma relação dialógica e democrática. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente na disciplina, tá? E a construção da autonomia não é algo que se dá com data marcada. E às vezes a gente vê nos diretrizes curriculares, parâmetros, tal, construir a autonomia do aluno, como se o aluno terminando o ensino médio ele fosse ser autônomo. E não é. A autonomia ela vai sendo construída pela experiência. A escola pode fomentar essa experiência, mas não é garantia de que esse aluno vai desenvolver autonomia. Tomada de decisões. Vou pegar a página 112 aqui, gente. Esse pedaço eu queria ler. Nós vivemos em uma sociedade que ela é plural e Paulo Freire é a grande sacada da educação. É conseguir que a gente tome consciência de que nós somos seres inacabados, provando que a educação ela não é neutra. Se a educação fosse neutra, gente, a gente não teria discordância, ela atenderia todo mundo. Não tem nada nesse mundo que é 100%. Tudo é motivo de discordância, de que um agrada, outro não agrada. Ele fala que a neutralidade é substituída pelo respeito. Esse trechinho é bom. Então, o que é mesmo a minha neutralidade, se não a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou medo de acusar a injustiça? Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro diante da situação, não importa qual seja ela, e que o corpo das mulheres e dos homens vira puro objeto de expoliação e de descaso?
É isso que ele fala, a gente vai passando por tantas coisas porque chega um ponto que é impossível a gente lavar a mão. Até você falar que está lavando a mão, você é neutro e você toma partido. E essa neutralidade ela tem que ser substituída pelo respeito. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental ela pode. Ela pode mudar caminhos, dar novos direcionamentos. Se a gente trabalha na perspectiva de um ser humano inacabado, ele ainda está em processo de construção. E o Paulo Freire só aprende quem tem consciência de que está em processo de formação e de construção. Saber escutar, ele coloca também que é uma característica muito importante. Quanto a gente ouve o outro, a gente percebe o outro, observa as diferenças dos outros, mas temos que fazer escutas de modo que a gente esteja aberto a ouvir esse outro. Não simplesmente passar só para falar que está ouvindo e não fazer nada. O educador não é proprietário da verdade e que o papel da educação é instigar. E é importante também que nós, professores, sejamos humildes, porque ninguém é superior a ninguém sabe mais do que ninguém. Isso é muito importante dentro de sala de aula. Educação ideológica, eu acho que eu já falei muito disso aqui, né? Eu não preciso te passar que toda educação é ideológica, que a gente precisa de se posicionar, ser uma resistência crítica. Diálogo. O diálogo é um caminho, segundo Paulo Freire, para diminuir distância, sobretudo na relação professor-aluno. É uma forma de conquistar o outro e de me conquistar. E ele chama a atenção que o diálogo ajuda a desconstruir algumas coisas que são postas. Ele cita, por exemplo, a televisão. A televisão, ela debate e mostra vários pontos, vários assuntos, mas ela parte de um determinado ponto de vista. Ele fala que a gente tem que estar atento à questão da ideologização do processo comunicativo. E através do diálogo, a gente consegue desconstruir certas coisas. Hoje, grupo de WhatsApp, gente, fake news é um veneno, eles distribuem as coisas mais pitorescas e absurdas do mundo, e é importante que através do diálogo a gente vá mudando isso. Querer bem aos educandos. Se você é professor, você tem que gostar. Não é que você tem que morrer de amor para seus alunos. Tem dia que você vai ter vontade de esganar seus alunos, gente. Isso é natural. Tem dia que você vai querer dar uma cucada na cabeça de cada um deles. Mas você tem que querer bem aos seus alunos. Acho que é um princípio. Não adianta nada eu entrar em sala de aula e querer que meu aluno se lasque pela vida fora, que as coisas dê errado para o meu aluno, não gostar da escola em que eu atuo. Ser professor é trabalhar com o ser humano. O ser humano é um sujeito muito específico. Então, eu preciso de ter respeito. Nosso trabalho é um trabalho realizado com gente. Então, eu preciso de ter responsabilidade ética na forma que eu me porto, na forma que eu dou aula. Ele fala, eu lido com gente e não com coisas. Por trabalhar com pessoas, eu não posso negar o sonho dessas pessoas ou desrespeitar essas pessoas. Então, fechando aqui o Paulo Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso estamos em constante processo de aprendizagem. Então, gente, era isso que eu queria falar de Paulo Freire para vocês. Alguma dúvida, pergunta? Por mim tá tranquilo. Tranquilo? Então, vou chamar a Daiane agora para apresentar o pedacinho dela. Tranquilo, Daiane? Pode ser ou não? Tranquilo, deixa eu só pegar o texto aqui para não perder no raciocínio. Tá. Seu é 1.7, não é? Isso. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Isso. E foi até o momento que eu peguei para participar da aula, né? Que foi uma coisa que eu li antes, né? Para apresentar na outra aula. E me lembrou de umas coisas, por exemplo, que na minha época de, acho que quarto ou quinto ano, participei de um caso que a professora me chamou de Maria Homem na frente de todos os, pois é, na frente de todo mundo, de todos os alunos,
porque eu tinha um comportamento muito. Eu não tinha paciência com os meninos, sabe? Só por causa disso. Então, assim, eu sempre fui muito na minha, assim, eu sou de estressar mesmo. Mas, assim, eram atitudes que levou ela a me chamar de Maria Homem. E isso me acarretou de uma tal forma que até pouco tempo eu não sabia o que eu gostava, qual que era a minha orientação. Então, assim, são coisinhas que realmente, né, o professor tem que ter a responsabilidade e o respeito com o aluno, porque não dá para saber, a gente tem que ser sensível ao ser humano mesmo, porque até pouco tempo, né, eu tive essa dúvida, e é uma coisa que me fez mal, e eu tenho certeza que a professora nem imagino que ela tenha Eu nem lembro participado. disso. Nem lembra exatamente. Muitas vezes é assim, né? Então, esse tópico me levou a pensar muito nisso. E o Paulo Freire também, ele fala muito sobre do pensar certo, né? Que, às vezes, igual você falou, que a gente, perante algumas situações, causa estranheza na gente. Aí a gente tem que ter bem claro, eu acho, né? Pelo menos. Bem claro que a gente pode discordar, sim, né? Como você falou, a gente tem que ter a mente aberta e tem que estimular o aluno a ter a mente aberta, mas ter o respeito, mas ter bem claro na nossa mente que existe limite, né? A gente pode respeitar, mas não pode ter, igual o Paulo Freire falou, que ter a polêmica, né? Que no final do tópico ele fala, o pensar certo, por isso é diálogo e não polêmico. Muitas vezes o polêmico, ele leva à agressão, por exemplo, né? Já ultrapassa o limite do outro. Então isso me levou muito a pensar, esse tópico me levou muito a pensar nisso, sobre abrir a cabeça do aluno, né, do novo, e ter a ciência do limite do outro, enfim, né? Respeitar o outro. Eu acho que é isso mesmo. Aí você conseguiu contemplar bem o que ele fala nesse tópico. Gente, vocês têm mais alguma pergunta, dúvida? Os PAPR que eu falei que eu ia falar com vocês, deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu organizei a disciplina assim agora para a gente fechar. Didática, a gente terminou Pedagogia de Autonomia hoje e eu coloquei mais 3 aulas. Semana que vem a gente não tem encontro síncrono. Vou deixar um filme para vocês assistirem e fazerem análise. O filme chama Nunca Me Sonharam. Depois que vocês verem esse filme, a gente vai ter uma aula sobre relação professor-aluno e outra aula sobre as exigências educacionais contemporâneas. Com isso, a gente encerra. Só tem mais 3 aulas, porque eu quero deixar as 2 últimas semanas para quem tem pendência, alguma coisa para tentar resolver, tá? E na disciplina de estrutura, essa semana não tem encontro síncrono, não vou deixar gravada a aula, deixei simulado para vocês. Semana que vem vou falar sobre financiamento da educação, vou deixar a aula gravada. A mesma coisa para gestão democrática. No dia 26/8, a gente tem encontro para falar sobre gestão democrática e organização interna da escola. Mais 3 aulas. E a gente encerra, porque eu quero deixar essas 2 últimas semanas mais livres para vocês. Eu sei que o bicho pega, acumula coisa, então eu prefiro não botar o pé no freio do que acelerar nesse finalzinho. Vocês têm, gente, alguma coisa, alguma sugestão? Se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês